Amém. Trouxe a palavra, gente? Se você trouxe a palavra de Deus, abra lá em 1 Coríntios, capítulo 13, do verso 11 em diante. Sabe, a adoração espontânea é uma das coisas, é um dos veículos de aproximação a Deus tremendo. Boa parte de tudo que eu aprendi na minha vida foi assim, adorando a Deus no meu quarto. Eu li muitos livros, mas muitos mesmo. Eu já li mais de 1000 livros. E tenho alguns títulos na parede do escritório da minha casa. Mas nenhum deles me ensinou tanto quanto a própria presença de Deus imprimindo as suas digitais em mim. E isso acontece quando você adora e busca a Deus. A nossa fé não é aqui. Nós compreendemos a razão da nossa fé intelectualmente? Sim. O cristianismo é a única religião coerente sobre a face da terra. O único sistema de doutrinas, o único sistema de vida que é coerente. Porque não parte de religião, parte de uma pessoa, Jesus Cristo, nosso Senhor. Mas ela não se vive apenas aqui. Ela se vive aqui. Sem entrega e sem um coração derramado diante de Deus, não há progresso. Não há. Você pode escolher entre 2 caminhos. Entre ser um espectador daquilo que Deus faz, ou participar daquilo que Deus está fazendo na vida de bilhões de pessoas sobre a face da terra. Porque Deus não está apenas agindo em nossa nação. Deus está agindo em todo o globo, em todas as regiões do planeta, Deus está agindo. Exatamente agora, nesse minuto, Deus está movendo a sua mão. Seja aqui no Brasil, seja na China, seja em qualquer outro lugar do mundo. Ninguém pode deter a mão de Deus de agir. Deus está em todos os lugares. E Ele opera de várias e múltiplas formas. A multiforme graça de Deus é Deus agir de várias maneiras possíveis e imagináveis. Nós podemos escolher entre sermos espectadores e aplaudir o que Deus está fazendo, ou entrar no que Deus está fazendo e seguir. Nós devemos, na era da graça, ser assim como Israel era, em alguns aspectos, enquanto estava acampado em seus acampamentos antes de tomar posse de Canaã. A vida deles pode resumir a nossa. O apóstolo Paulo diz que o verdadeiro Filho de Deus é guiado pelo Espírito de Deus. Então, se não houver direção do Espírito dentro do seu coração, não há filiação. A Bíblia declara que quando os israelitas estavam acampados, Deus ele se manifestava com uma coluna de nuvem durante o dia e uma coluna de fogo durante a noite. Isso foi testemunhado só por israelitas? Não. Por todas as nações que acompanharam os israelitas, eles viram isso e eles testemunharam isso. Isso não é um testemunho judaico, isso é um testemunho das nações. Qualquer pessoa que tivesse visão, enxergasse normalmente, ele veria sobre a nação de Israel, os acampamentos de Israel, a coluna de nuvens durante o dia para proteger o arraial do sol e a coluna de nuvens à noite para aquecer o povo de Deus à noite na jornada. E é interessante a maneira como Deus movimentava o arraial. Como é que Deus movimentava aqueles milhões de judeus acampados em centenas de milhares de tendas. Era muito simples. A ordem era, quando a nuvem de Deus se mover, vocês vão atrás dela. Olha que interessante. Se a nuvem fosse para o leste, o acampamento era desmontado, o tabernáculo era desmontado e se ia em direção a leste. Agora, se a nuvem parasse em algum determinado lugar, era o sinal de que os israelitas deveriam parar e não se mover enquanto não se movesse a nuvem, porque a coluna de nuvem representava Deus. Às vezes a nuvem ficava poucos tempos ou poucos meses sobre um lugar. Às vezes ela ficava mais de 1 ano. Os israelitas nunca sabiam, mas uma coisa era certa, eles estavam olhando para a nuvem. Eles acordavam de manhã e olhavam, a nuvem está aqui. A presença do Senhor está aqui, o tabernáculo está lá, o fogo está aceso no tabernáculo, está tudo certo e é aqui que nós vamos ficar. Quanto tempo? Até a hora que a nuvem do Senhor se mover. Esse talvez seja a maior ilustração do Antigo Testamento do que é viver pelo Espírito no Novo Testamento. Porque nós somos guiados pelo Espírito Santo de Deus. Apesar do Espírito Santo não poder ser visto, assim como nós não vemos o vento, nós vemos o resultado do Espírito na vida daqueles que são guiados pelo Espírito Santo.
Amém? Deus deseja que eu e você sejamos cada vez mais guiados pelo Espírito Santo. Você vem na igreja para ouvir a pregação da palavra e para adorar a Deus. Amém, gente? Mas tudo que você ouve aqui dentro, você tem que passar por um crivo. Você tem que ser uma pessoa que reflete sobre aquilo que a gente está falando. Você não pode pregar de qualquer maneira. A fé, ela também exige raciocínio. Você ouve a palavra de Deus aqui na igreja e confirma na sua casa se o que nós estamos pregando está nas Escrituras Sagradas. Porque não estando, você pode abandonar. Por que a gente faz isso? Porque nós acreditamos. A igreja primitiva, preste atenção no que eu vou falar para você não achar que eu estou falando besteira. Ou não achar que eu estou falando heresia, que é pior. A igreja primitiva não tinha um livro sequer do Novo Testamento nas mãos. Pelo menos durante 30 anos. As primeiras gerações de crentes viveram sem ter um livro na mão. Mas foi a geração que talvez mais se empenhou em avançar a obra de Deus. Quem já leu o livro de Atos dos Apóstolos aqui? Vocês viram que eles derramavam o seu sangue por causa do Evangelho. Qual? O Evangelho que eles tinham recebido dos apóstolos. E como é que eles criam que aquilo era verdade? O testemunho interior do Espírito Santo na vida deles. Se o Espírito Santo não testemunhar no seu coração, não adianta, você não vai se mover. Ou não deveria. As maiores besteiras que nós cristãos fazemos é fazer as coisas sem a direção do Espírito Santo. Pastor, mas isso é subjetivo demais. Queridos, presta atenção. Não é uma questão de ser subjetivo ou objetivo. É uma questão de permitir que Deus mova a sua vida. Eu não movo a sua vida. Quem move a sua vida, ou deveria mover a sua vida, é o testemunho do Espírito Santo dentro de você, confirmando a palavra que você ouve. Amém? Que em 2020 a sua vida seja totalmente direcionada pelo Espírito Santo e pela palavra de Deus. Porque tem em muitos casos, nossa cabeça está inchada de ler a Bíblia, mas o nosso coração está seco, porque ele não é direcionado por Deus. E existe uma diferença muito grande entre conhecer a Bíblia, o que está escrito no livro, e viver o Evangelho de Jesus. Ninguém intelectualmente morre por uma causa. No Evangelho, não. É por isso que Jesus diz em alguns momentos que a perseguição limpa a igreja. Porque na perseguição, apenas aqueles que permanecem é o que têm o testemunho interior do Espírito Santo. Eu estou falando para você não ler a Bíblia de forma alguma. Eu estou falando para você não estudar de forma alguma. Eu nunca vou fazer apologia à ignorância. Mas uma coisa é fato. Se você não tiver o testemunho interno do Espírito Santo, você não vai progredir na vida cristã. Você vai ser uma pessoa que tem a cabeça inchada, mas o coração vazio. Cabeça inchada de conhecimento intelectual. Qualquer pessoa aqui pode ter um conhecimento intelectual das Escrituras. E estar com o coração seco. Mas a vontade de Deus é que a gente tenha luz na cabeça, a palavra de Deus na cabeça. E o fogo do Espírito ardendo dentro do nosso coração. Esse é o testemunho interior do Espírito Santo sobre a nossa vida. Isso a gente vai aprendendo conforme a gente vai se tornando maduro. Porque quando a gente se converte, dependendo do lugar que a gente se converte, a gente tem a falsa ideia de que agora que eu sou cristão, que eu me tornei filho de Deus, os meus problemas se diluíram. E não é assim que acontece. Ao longo do tempo você vai percebendo que você precisa muito desse direcionar do Espírito Santo. Que alguns dizem que é a voz interior, mas não é. É o testemunho do próprio Espírito dentro do coração. Pastor, como é que eu sei que isso acontece? Quando acontecer, você vai saber. Não existe explicação melhor do que essa. Quem já sentiu o direcionamento do Espírito Santo profundo dentro do seu coração, se moveu, foi abençoado. Levante sua mão. Olha para o lado, fica a mão levantada. Olha ao seu redor. Ou todo mundo combinou comigo que a gente ia mentir junto nessa noite, ou você já sentiu isso na sua vida. A experiência do Novo Testamento, do novo nascimento, que é geralmente você passa, e para passar a ser direcionado pelo Espírito, é um evento que você tem que passar por ele. É a mesma coisa de eu tomar essa água na sua frente, e eu disser para você assim, qual é o sabor dessa água? Quem já tomou água alguma vez na vida? Todos. Mas qual é o sabor desta água? Você só vai saber se você tomar. Se ela é fresca, gelada, quente,
Se ela é uma água salobra ou não, só eu vou saber agora. Ponto. Você não sabe. Você tem a experiência intelectual das outras vezes que você tomou água. Mas essa experiência que eu tive agora de fazer essa água, de tomar essa água e senti-la descer para a minha garganta, eu experimentei e você olhou. Assim são muitos crentes. Eles veem as coisas acontecendo e falam, não, eu sei que isso é o Espírito Santo, mas ele não trouxe para a vida dele como uma realidade de fé. Quando eu não trago, eu infantilizo a minha fé. E é sobre isso que eu quero falar nessa noite. Sobre crescer na fé para enfrentar as dificuldades da vida cotidiana. Porque, afinal de contas, todos nós temos alguma dificuldade. Todos nós passamos por momentos de dificuldade. E dificuldade pode ser na casa, na família, no emprego. Ou pode ser dificuldades interiores, dúvidas no coração. Faço ou não faço? Vou ou não vou? Talvez possa ser uma oposição da vida. Algum momento que parece que a vida não anda, que a vida não progride, que a vida não vai. Você se esforça, mas a coisa não vai. Todos que estão aqui passam por algum tipo de dificuldade em algum momento. E se esse dia não chegou em 2020 para você, sem profetizar nada contrário à sua vida, desejando o melhor para você e para a sua casa, em 2020 você vai ter dificuldade. Vai. Vai porque o milênio não chegou, o reino não veio ainda. Quando o reino vier em todo o seu poder, aí todas as dificuldades cessam. Até lá, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo porque eu venci o mundo. Isso nos basta. Para enfrentar as dificuldades da vida, nós precisamos crescer. Lembra quando a gente era criança, que quando a gente enfrentava algum problema, a gente fazia manha, fazia birra, saía correndo, batia a porta. Aí depois dava um medo quando escutava o pai da gente vir andando com aquela velocidade depois que a porta era abatida. Porque você sabia que a consequência da batida da porta seria uma batida em outro lugar. Você sabia que aquilo ia acontecer. Quando a gente era criança, a gente fugia de problema. Gente, como era gostoso fugir de problema. Quando a nossa vida, no máximo, era tirar azul ou vermelha. Olha, era igual Matrix, a pílula azul ou vermelha, como era simples. Ou você pegava a nota vermelha e apanhava no final do mês, do bimestre, ou você pegava a nota azul, a vida ficava de boa. Como era bom, não precisava fazer nada. Eu vim da praia ontem, e os meus filhos dizendo, como é bom na praia, né? O Sérgio me perguntou se eu descansei. Né? Eu vou descansar quando eles voltarem para a escola. Mas para eles foi tranquilo. Olha que bom a vida de criança. Eles vão na praia, eles rolam na areia, não sei por que fazem aquilo. Depois que eles se molham, você passa bronzeador, protetor solar com o maior carinho do mundo, eles rolam. Eles se molham, eles voltam para a areia, eles rolam. E na hora que você fala, vamos embora e tente se sujar o mínimo possível, é como se você falasse, rola de novo, vai, aproveita. Aí você vai, toma uma ducha na porta do lugar que você está, sobe, chega lá, no nosso caso, a mãe vai dar banho, ele não precisa nem esfregar o sabonete nele. Aí depois a roupa dele está em cima da cama, milagrosamente apareceu ali, para ele, né? Aí ele vai e coloca a roupa dele, fica sentado no sofá, tomando uma aguinha de coco, esperando relaxar para o próximo banho de mar. Como era bom a nossa vida quando era assim. Nunca me esqueço um dia, quando eu casei, faz 10 anos já, né? 10 anos. Um dia eu passei pela cozinha e tinha um lixo em cima da cozinha, assim, sabe aquele lixinho que a gente deixa em cima da cozinha? Eu olhei aquele lixo e falei, nossa, tem aquele lixinho ali, e passei. Aí no outro dia eu olhei, nossa, aquele lixinho está lá. Aí fui trabalhar. Aí no final do dia eu voltei de novo, falei, nossa, esse lixinho está aí. Aí eu parei e pensei, na casa da minha mãe o lixinho não ficava aí. Tudo bem, aí eu percebi, se eu não fizesse e a Josi não fizesse, ninguém ia fazer. Como é duro você encarar que você tem que crescer na vida. Era tão bom fazer manha quando as coisas não me agradavam, dava uma choradinha. Filho homem ainda é melhor ainda, porque ele chora, a mãe se comove. O pai não, mas a mãe se comove, dá tudo para a criança, coitada da criança, e o pai falou assim, não estou com dó. Mas para a gente encarar as dificuldades da vida de forma digna, meus irmãos e minhas irmãs, a gente tem que crescer. Tem um texto nas Escrituras, que é o texto que eu vou ler com vocês nessa noite, que é 1 Coríntios capítulo 13, verso 11 em diante. Olha que interessante, Paulo fala sobre isso. Ele está falando sobre dons espirituais, ele está encerrando o tema.
E ele vai dizer assim, gente, 1 Coríntios capítulo 13, verso 11. Quando eu era menino, falava como menino, eu sentia como menino, eu pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, eu desisti das coisas próprias de menino. Desisti. Põe verso 13 para nós. Verso 12. Eu vou continuar lendo aqui pela versão que vocês têm. O que agora vemos é como uma imagem imperfeita num espelho embaçado. Mas depois veremos face a face. Agora o meu conhecimento é imperfeito. Olha só como o cristianismo é sincero. O cristianismo não tem resposta para tudo. Paulo fala, o meu conhecimento é incompleto. É imperfeito. Mas depois conhecerei perfeitamente, assim como sou conhecido por Deus. Portanto, agora, existem estas três coisas: a fé, a esperança e o amor. Porém, a maior delas é o amor. Amém, gente? Pai, nos dê graça de entender a Tua palavra nessa noite. Abençoa-nos, Pai. Fala o nosso íntimo, fala o nosso coração. Nós queremos desfrutar da Tua palavra nessa noite, crescer em graça, crescer em conhecimento e sair por aquela porta prontos para encarar de forma madura os problemas da vida, sem perder a dignidade, sem abaixar a cabeça. Afinal de contas, o Senhor nos lavou de todos os nossos pecados e nós estamos livres diante do tribunal do Senhor, meu Pai. Somos livres, amados, reconciliados e cheios da graça do Senhor. Por isso eu te peço, nos instrui nessa noite para vivermos de forma digna do Evangelho ao qual o Senhor nos chamou para a vida. Em nome de Jesus. Amém. Amém, gente? Amadurecer significa, entre várias coisas, encarar as dificuldades de frente. Não dá para fugir, não dá para correr. No final do texto que Paulo está falando ali sobre dons espirituais, ele diz, olha, gente, quando eu era menino, eu pensava, agia, falava e naturalmente agia como criança. Mas quando eu amadureci, deixei as coisas de criança. É natural que quando a gente cresça, a gente deixe as coisas de criança de lado e avance para coisas maiores. E que Deus te abençoe. Que 2020 seja um ano de coisas maiores para você e para a tua casa, em nome de Jesus. E no final ele vai dizer sobre três coisas que permanecem: a fé, a esperança e o amor. O apóstolo Paulo, enfrentar as dificuldades como adulto, encara enfrentar as dificuldades nessas três perspectivas: de fé, esperança e amor. Encarar as dificuldades da vida com fé, esperança e amor significa ter maturidade. Encarar com fé de maneira simples. Porque a maneira como você encara Deus vai determinar o resultado da sua vida. A Bíblia fala que existia um homem que recebeu um talento de Deus. Lembra dessa história? Ele recebeu um talento de Deus, pegou aquele talento e a primeira coisa que ele fez, ele escondeu aquele talento. Ele cavou um buraco, escondeu, tampou e ficou esperando o dia de prestação de contas. Outro que recebeu mais talentos, ele saiu, negociou. E talento é dinheiro. A parábola é sobre dinheiro. Recebeu mais dinheiro, negociou, multiplicou. E quando o dono daquele dinheiro chegou, falou assim, cadê o resultado? Me entrega o resultado. 2 multiplicaram. Cresceram. Avançaram nos investimentos, fizeram crescer. E o dono do dinheiro falou, vocês são bons, entre para o meu gozo. Está falando sobre salvação, sobre recompensa. Entra no meu gozo. Aquele que recebeu um talento e escondeu, o senhor do dinheiro, que era Deus naquela parábola, diz para ele, o que você fez com isso? O que você fez com o talento que eu te dei? Senhor, eu escondi. E o Senhor, que é Deus naquela parábola, diz, aí, por que você escondeu? Olha o que ele vai responder. Porque eu sei. A perspectiva dele. O Senhor é um Deus severo. Que ajunta aonde não plantou. E eu tive medo. Por isso escondi. O Senhor da parábola olha para ele e fala assim, você é mau e negligente. Eu vou tirar o que é seu e dar na mão de quem tem mais, daquele que pegou e multiplicou. E você, saia. Comigo não vai viver. Qual é a moral daquela parábola? Deus nos dá talentos na nossa vida. Seja importâncias,
Talento é dinheiro na Bíblia, mas pode ser traduzido como importâncias, valores. Deus nos dá família, Deus nos dá casa, Deus nos dá carreira, Deus nos dá inteligência, Deus nos dá muitas potencialidades. E a única coisa que Ele quer é que lá no final da nossa vida, a gente chegue diante dEle e diga aqui, que eu fiz. Com tudo que o Senhor me deu, com toda a inteligência, com todas as oportunidades, com todas as potencialidades no Espírito Santo, os dons de talento que o Senhor me deu, está aqui o resultado. O que Ele quer é o lucro sobre o investimento. Pastor, mas essa linguagem é muito empresarial. Não é, fica mais fácil para você entender. Diga assim, Deus quer o lucro sobre o investimento que Ele fez na minha vida. Ele colocou muita coisa em você e em mim. E lá no final da nossa vida e jornada, o que Ele quer é que seja entregue e multiplicado. Como é que estão os nossos talentos na mão do Senhor? Será que nós somos como crianças infantis que ainda não conseguem crer num Deus que é bom? Ou cremos num Deus que a religião nos apresentou? Um Deus que fica sentado, esperando a gente errar, para pegar a gente logo ali. A Bíblia não mostra um Deus assim. Fé é a maneira como eu olho para Deus e como eu vivo a minha vida. E nessa noite Deus nos convida a crermos que Ele nos ama. Deus nos ama. E o seu amor é grande por nós. 1 João diz, quem não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Diga assim, Deus é amor. Ele não tem amor. Ele não vai manifestar amor. Ele é amor. É a essência dele. Pastor, mas Deus é justiça. Deus é amor que manifesta a justiça. Deus é amor e manifesta muitas coisas na nossa vida. A Bíblia, por exemplo, diz que Deus é generoso. Em 2 Coríntios diz que Ele é o nosso consolador, não acusador, consolador. Diga, Deus não é o meu acusador, é o meu consolador. É aquele que me ajuda nos momentos de dificuldade da minha vida. Mas se eu não creio em Deus dessa forma, eu nunca vou buscar socorro nele quando eu erro. Quando eu erro, eu fujo dele. Adão, quando errou, a primeira coisa que ele fez, ele se escondeu porque teve medo. A visão de Adão, olha que incrível, por mais que Adão conhecesse a Deus, a visão que Adão tinha de Deus é que se ele pisasse fora, todo o problema do mundo cairia sobre a vida dele. Deus tinha falado para ele que a consequência viria. Mas olha o amor de Deus sobre a vida dele. Deus desce, Deus mata um animal e cobre Adão com o sangue do animal e com a pele, para não destruir a vida de Adão. Eu pequei e me escondi porque tive medo, porque a mulher que o Senhor me deu a fruta e eu comi da árvore da ciência do bem e do mal. Essa era a sequência. Assim muitos de nós estão ainda hoje. Quando erra, se esconde. Quando tem problema, foge. Enquanto Deus nos tem um chamado. Qual é o chamado? O justo pode cair até 7 vezes, mas ele nunca ficará prostrado. O Senhor o levantará. Vinde a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos, não é chicotearei, não é destruirei, aliviarei. Até aqueles que estão cansados de cair no mesmo erro. Aqueles que acham que são tão incompetentes com Deus, que Deus fala assim, não, vem a mim que eu vou dar um jeito em você. Não há nada que Deus não possa consertar, não há nada que Deus não possa fazer por nós. O problema é que nós viramos as costas para Deus e não permitimos que Deus haja na nossa vida. Em Gálatas diz que Deus é o nosso Redentor. O que é Redentor? Aquele que nos toma para Ele das mãos e das garras dos nossos adversários. Diz que Deus é soberano. Em 1 Timóteo capítulo 1. Ou seja, por mais dificuldade que a gente possa estar passando nesse momento da nossa vida, Deus está no controle de todas as coisas. A nossa vida foi entregue nas mãos dEle, nós não negociamos à toa. Foi uma negociação injusta. Nós entregamos tudo aquilo que não prestava para Ele, Ele deu toda a vida para nós. Mas essa foi a negociação que Ele propôs. Ele que declarou isso sobre nós, não fomos nós que fizemos o acordo. Ele diz, olha, você me traz, você vem, você que está cansado, sobrecarregado, não tem nada para me oferecer, você venha. E eu dou o que eu tenho, eu te dou alívio, eu te ajudo na sua caminhada. Deus é bom, Ele é o nosso Salvador e Ele é fiel.
Deus não muda. Olha o que a Bíblia diz. Se formos infiel, ou se somos infiéis, Ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar a si mesmo. Eu te desafio nessa noite a começar a ver Deus dessa forma. Porque Deus é desse jeito. Pastor, mas eu sempre ouvi que pessoas que são contrários à vontade de Deus vão para o inferno. Elas vão para o inferno porque é o lugar que elas querem estar. Quem não quer estar com Deus, em algum momento haverá o fechamento da era da graça. E a partir daquele momento, o inferno é um lugar espiritual onde as pessoas ficarão lá pela eternidade? Sim. Mas em resumo, o que é o inferno? É o estado final, irreversível e absoluto de distanciamento de Deus. Portanto, é possível viver o inferno na terra. Basta estar longe de Deus e você já sabe que você já viveu isso um dia. Estar sem Deus é viver o inferno. Mas isso não é para nós, amém, gente? Por que não é para nós? Porque nós estamos buscando o Senhor. Nós queremos relacionamento com Ele. Encarar os problemas com fé. Vendo Deus da maneira correta. Como Deus verdadeiramente é. Jesus não veio para nos destruir. A Bíblia diz, eu vim para que tenham vida. Não para que tenham morte. Ele diz, eu não vou continuar a esmagar aquele graveto que já está trincado. Eu vou consertá-lo, falando sobre nós. Eu não vou apagar o restinho, a chama da vela que está fumegando no finalzinho. Não, não. Eu não vim para julgar os homens, eu vim para salvar os homens. Foi Jesus que declarou isso. Essa era que nós estamos vivendo é a era da salvação pela graça. Jesus está de braços abertos para nós. Jesus mandou a gente perdoar as pessoas quantas vezes? 70 vezes 7. Não é o total da vida da pessoa, né? 70 vezes 7, se alguém errar comigo da mesma forma, 70 vezes 7 durante o mesmo dia, eu devo perdoá-la. Complicado isso. É a mesma coisa, o mesmo tipo de ofensa no mesmo dia, num ciclo de 12 horas ou 24 horas. Agora, se Deus mandou a gente fazer isso, qual é a capacidade de Deus perdoar aqueles que buscam perdão nele? É muito maior. É simples. A Bíblia diz que Deus olha para mim e para você e diz que eu sou pó. Ele reconhece que a minha estrutura e a tua é pó e sabe que nós somos limitados. Ele diz, 70 vezes 7, você vai ter que perdoar. Agora, ele que não é pó, consegue perdoar quanto? Muitas vezes mais. A questão é que às vezes a gente não busca esse perdão do Senhor, nosso Deus. Ouse crer. Eu fico imaginando que aquela mulher que tinha a filha dela endemoniada, lembra daquela mulher? Ela era síria, aquela mulher. Uma mulher síria vai até Jesus e diz assim, preciso que você cure minha filha. Jesus olha para ela e fala assim, não. Não é justo entregar o pão dos filhos aos cachorros. Olha o que Jesus falou para aquela mulher. E é aquilo mesmo. Mas a mulher manifestou uma fé tão extraordinária, ela disse assim, pois é, concordo plenamente, mas a migalha que cai da mesa dos filhos alimenta os cachorros. Em outras palavras, ela estava adiantando um escrito de João. O Senhor veio para os seus estão rejeitando, eu estou precisando de um milagre. Jesus olha para aquela mulher e fala assim, gente, nem em Israel inteiro, nem no templo eu encontrei uma pessoa que tem uma fé igual a essa mulher. Seja feita conforme a sua fé. Não era como a vontade dele, é como a fé dela. Fé, esperança e amor. Primeiro eu tenho que encarar a vida com fé. Fé que Deus está comigo. Fé que Deus me ajuda. Que Deus me abençoa. Mas também com esperança. Esperança é a expectativa de algo bom. A esperança é a alegre antecipação daquilo que eu espero. Ou seja, se eu consigo agora ficar feliz com algo que eu tenho expectativa que vai acontecer, eu tenho esperança. Caso contrário, não tenho. A fé gera esperança. Quem tem fé tem esperança. Ele está, por mais que ele possa estar passando por dificuldades, como ele é uma pessoa madura e encara a vida de forma madura, encara com fé, olhando Deus da maneira correta como Deus é, ele vai ter esperança, mesmo passando por dificuldades momentâneas, como diz o apóstolo Paulo, nossas leves e momentâneas tribulações,
não hão de comparar o peso de glória que virá sobre nós. Gente, Jesus vai derramar um peso muito grande de glória sobre a nossa vida. Ele está preparando o lugar para nós e Ele vai cumprir o que Ele disse. Mas a última, a fé é a primeira, segunda a esperança, a terceira é o amor. Meditando sobre a palavra do Senhor, ainda no Evangelho de 1 João, a Bíblia diz assim: foi assim que Deus mostrou o seu amor por nós. Olha lá. Ele mandou o seu único filho ao mundo para que pudéssemos ter vida por meio dele. E o amor é isso. E o amor é isso. Não fomos nós que amamos a Deus, mas foi Ele que nos amou e mandou o seu Filho para que por meio dele os nossos pecados fossem perdoados. Amor para Deus é isso. Não fui eu que amei a Deus. Ele me amou primeiro. De forma que tudo que eu faço para Ele é consequência do amor que Ele manifestou por mim antes. Então a lógica é o contrário do que a gente muitas vezes pensa, que a gente tem que fazer muita coisa para Deus amar. Não! Eu não preciso fazer alguma coisa para Deus me amar, Ele já me amou. O que eu faço agora, faço porque sou amado. Não faço para ser amado, faço porque sou amado. Por que nós adoramos? Por que a gente vem para culto? Por que a gente adora a Deus? Por que a gente oferta? Por que a gente dizima? Por que a gente evangeliza? Por que a gente dá donativos aos pobres? Por que a gente faz isso? Para merecer a salvação? Não! Ele nos amou primeiro. Não tem como Ele amar a gente mais. O que a gente faz é para agradá-lo, glorificá-lo, em resposta ao amor que Ele já manifestou por nós. Isso nos livra do legalismo religioso. O que é legalismo religioso? É fazer as coisas para ser amado por Deus. Ponto. Eu não preciso fazer isso. Ele me amou primeiro. Ele nos amou em nome de Jesus. Portanto, viver no amor é viver na graça. Que é viver em Cristo. Que é andar como Ele andou. E vencer como Ele venceu. No mundo tereis aflições, mas tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. E como é que Jesus venceu o mundo? Como é que Jesus venceu as oposições da vida dele? Olhando a vida de Jesus, a gente identifica algumas coisas. Primeiro, é ser capaz, ele foi capaz de trocar o bem momentâneo por algo superior no futuro. Ele foi capaz de trocar bens momentâneos para algo superior no futuro. O nome disso é sacrifício. Ele venceu de forma sacrificial. Olha o que a Bíblia diz. Conservemos os nossos olhos fixos em Jesus, Hebreus 12. Pois por meio dele que a nossa fé começa, e é ele quem a aperfeiçoa. Ele não deixou que a cruz fizesse com que ele desistisse. Pelo contrário, por causa da alegria que lhe foi prometida, ele não se importou com a humilhação de morrer na cruz, e agora está sentado ao lado direito do trono de Deus. Pensem no sofrimento dele e como ele suportou com paciência o ódio dos pecadores. Assim vocês não desanimem, nem desistam. Jesus suportou o que suportou porque ele olhou lá na frente e viu que a recompensa valia a pena. Queridos, Deus está preparando para nós novos céus e nova terra. Há novos céus para nós e nova terra, onde não haverá choro, nem pranto, nem ranger de dentes. Mas isso está apenas para aquele que vencer. A Bíblia diz que aqueles que chegaram ao Senhor, livro de Apocalipse, linguagem profética e simbólica. Às vezes é difícil de entender, mas os salvos chegaram no céu com as suas roupas manchadas de sangue. E o texto diz, por que eles venceram? Porque eles salpicaram, ou seja, trouxeram para si, para suas roupas, o sangue do Cordeiro. E por causa do sangue, eles venceram. Nós vencemos. Lá no final do livro de Apocalipse diz que a igreja vence.
E nós somos a igreja de Cristo, amém, gente? Você vai vencer as dores da vida. Você vai vencer se Cristo estiver em você e você estiver nele. Ele venceu porque ele diz, o que eu estou fazendo agora vale a pena porque eu vou colher amanhã. Isso tem que ser maduro para fazer. Porque se você for infantil, você quer o benefício imediato. O desejo pelo benefício imediato é um sinal de imaturidade na nossa vida. Olhe só, 70% da população brasileira está endividada. Espero que os 70% não estejam aqui nessa noite. Ninguém dos 70%, só dos 30%. Por que as pessoas se endividam? E por que elas compram mais do que elas ganham? Excluindo, logicamente, que existe um percentual de pessoas que estão abaixo da linha da miséria e não tem o que eles fazerem. Existe boa parte da classe média que está amplamente endividada por um motivo. Eles querem o prazer imediato. Eles querem agora. E os marqueteiros sabem disso. Comprar o que não precisa, com o dinheiro que não tem, para se parecer quem não se é, para pessoas que nem conhecem você. Escola Superior de Marketing de Portugal ensina isso. O desejo imediato de ter prazer. Olha a vida de Esaú e Jacó. Esaú volta da caça faminto. E ele troca a primogenitura por um prato de comida, um prazer imediato. E a Bíblia diz que depois que ele fez isso, mesmo com lágrimas, Deus não deu para ele a oportunidade de arrependimento. Não foi concedida a volta daquilo. O camarada vem da caça cansado e ele troca o direito de receber, primeiro, o dobro da quantidade de dinheiro que o irmão ia receber no futuro, assim que o pai morresse. Essa é a primeira. O dobro do irmão financeiro. Jacó era muito rico. Isaac era muito rico. Estou falando de Esaú e Jacó. Isaac era riquíssimo. Ele ia receber o dobro do irmão. Pronto. Primeiro. Segundo, a bênção do pai ia passar para ele. Que bênção era? A bênção de Abraão. Aonde pisar a planta dos teus pés eu te darei. Eu serei contigo, abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Era uma bênção permanente. O camarada me troca o dobro da riqueza do irmão que ele ia receber e a bênção espiritual de Deus por um prato de comida, por um prazer momentâneo. E quantas pessoas fazem isso ainda hoje? Quantos homens trocam um casamento duradouro por uma noite de prazer momentânea, com uma mulher alheia? Quantos homens, quantas famílias são destruídas por causa do prazer momentâneo? Quantas juventudes, quantos jovens são ceifados, sonhos, virtudes e futuro por causa de um momento de prazer idiota que não vai dar nada para ele. Jesus não era assim porque ele era maduro. E que nós sejamos também em nome de Jesus. Maduros para olhar, isso aqui eu posso desfrutar, mas eu não vou desfrutar agora. Ou isso aqui não serve para mim agora, eu tenho algo maior para pegar. E é logo ali na frente. Jesus, ele foi capaz de trocar um proveito momentâneo por algo muito superior lá na frente. Estou falando fé, esperança, estou falando do amor agora. Se viver o amor é viver como Cristo andou, e é assim que ele encarou os seus problemas, é assim que eu tenho que fazer também. Segundo, resiliência. Capacidade de retornar à forma original após ter sido submetido a uma deformação elástica. Olha só. Na noite que Jesus foi traído, o que ele fez? Se vingou de João. Se vingou de Judas. Partiu o pão. Deu graças. E ceiou. Pedro negou Jesus 3 vezes. E a terceira vez que ele nega Jesus, Jesus olha direto nele. A primeira oportunidade que Jesus tem de falar com Pedro depois, ele vai restaurar Pedro. Ele não vai negar Pedro. Falar assim, viu? Eu sabia que você não prestava. Ele poderia ter chegado para Pedro e falar assim, viu Pedro, você caiu, cara. Você me negou 3 vezes, agora quem vai comandar vai ser João. E ele falou, não, Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Capacidade de ser traído e não trair. Capacidade de ser ofendido e não ofender. O que ele falou na cruz? Perdoa-os porque eles não sabem o que estão fazendo. Isso é resiliência.
Eu não vou deformar o meu caráter pelo que os outros estão fazendo comigo. Eu sei quem eu sou, eu sei para onde eu estou indo, eu sei quem é o meu Deus, eu não vou mudar. Deus me mandou perdoar, eu perdoo, mas os outros não vão me perdoar, problema deles, eu sei quem eu sou. Capacidade de ser resiliente, de aguentar as pancadas da vida sem deformar o nosso caráter. Jesus foi assim. Submissão total ao Pai. Esse é o terceiro ponto. E eu vou encerrar por aqui a ministração dessa noite. Jesus poderia viver uma vida diferente se quisesse. Jesus poderia ter escapado da condenação se quisesse. Mas o que ele orou foi impactante. Ele foi um pouco mais adiante e ajoelhou um pouco para frente dos discípulos. Ao tiro de uma pedra, gente. Imagine a distância que os discípulos estavam orando na noite que Jesus foi pego. E Jesus não foi pego por romanos, ele foi pego pela guarda do templo. É diferente. Os discípulos estavam aqui, a diferença de um tiro de uma pedra, Jesus se retirou para orar. Ele se ajoelhou e encostou o rosto no chão. E disse, meu Pai, se possível, afasta de mim esse cálice de sofrimento. Porém, não seja conforme eu quero, mas conforme tu queres. Isso de uma maneira madura. Gente, nós vamos passar por momentos que a gente não quer, mas que Deus quer. Existem trechos na nossa caminhada que a gente diz assim, Deus, por quê? Eu não queria isso. Jesus deparou-se com esse momento de Senhor, se for possível, afasta. Mas que em tudo não seja feito conforme eu quero que a tua vontade seja soberana na minha vida. Isso é uma forma madura de se encarar um problema. Em outro trecho, em João já, citei Mateus, agora vou citar João. Pedro tentou evitar que aquilo acontecesse, sacou a espada e cortou a orelha de Malco, que não era soldado romano, era funcionário do templo, a serviço do sacerdote. Pensa como que era a coisa naquele tempo, existia a guarda do templo, hoje tem os diáconos, naquela época era a guarda. E o sacerdote tinha direito de mandar prender, inclusive de mandar matar. Os soldados chegam, e Simão Pedro tirou a espada, e atacou o empregado do sumo sacerdote, e cortou a orelha dele. O nome desse homem era Malco. Mas Jesus disse para Pedro, olha que interessante, de forma madura encarando um problema, guarde a sua espada. Por acaso você pensa que eu não vou beber o cálice de sofrimento que o Pai me deu? Ou seja, João, Pedro, presta atenção, Pedro, guarda a espada. Você acha que eu não vou passar pelo momento que o meu Pai quer que eu passe, mesmo que eu não queira? Existem momentos e dificuldades na nossa vida que a gente não quer passar ao longo da nossa jornada, mas a gente vai ter que passar. E o que a gente faz quando isso acontece? Nada. Nada. Não tem o que se fazer. Quando existem momentos que você tem que tomar um cálice amargo, passar por um momento de dificuldade, você vai ter que beber. Ou você faz como a criança faz. Pai, nesse momento que seja feita a minha vontade, não a sua. Depois a gente volta a fazer a sua vontade. Não é assim. Existem momentos de dores que a gente passa e a gente não sabe por quê. Nós estamos num momento, numa terra, num ambiente onde desgraças acontecem, onde crianças morrem, onde gente boa falece, onde gente que não deveria sofrer, sofre. Temos escolha sobre isso? Não, mas podemos escolher reagir da melhor maneira possível. Eu não posso escolher o que os outros fazem, eu posso escolher como eu vou reagir diante das adversidades da vida. Não como uma criança que foge, mas encarando de uma forma madura os problemas da vida. Enfrentando as dificuldades da vida de forma madura. Esse foi o texto da mensagem de hoje. Eu quero pedir para você fechar seus olhos, que eu quero orar com você.
Meus queridos irmãos, quando eu era menino, eu pensava como menino. Estou voltando lá para Coríntios, que foi o começo, o ponto de partida. Quando eu era menino, eu pensava como menino, eu falava como menino, eu raciocinava como menino. Mas chegou o dia de crescer e eu deixei as coisas de menino para trás. Está na hora de crescer. A sociedade demanda isso. Como assim, pastor? Queridos, a criação ficou sujeita à vaidade. E ela geme pela manifestação dos filhos de Deus. Querendo ou não querendo, a sociedade espera crentes maduros. Crentes que não se desesperam. Pastor, significa que a gente vai sempre viver flutuando sobre as nuvens? Claro que não. Jesus chorou. Jesus também se angustiou quando ele quando ele percebeu que Lázaro havia morrido. A Bíblia diz que Jesus chorou. No Getsêmani, ele teve um momento de agonia que chegou a realmente extrair sangue dele. E ali começa a verter o sangue dele. No mundo, nós vamos passar por momentos de dificuldade. O que é o mundo? Essa presente era. Mas vamos ter bom ânimo. Sabe por quê? Deus ainda está num trono reinando. Ele ama você, Ele ama a mim. E no final das contas, a nossa jornada termina numa cidade santa chamada Nova Jerusalém. Aonde não vai haver choro, nem pranto, nem ranger de dentes, diz as Escrituras Sagradas. Essas mesmas Escrituras que ao longo dos milênios tentam se deturpar e dizer e jogar para escanteio dizendo que é fábula. Mas não é. Nunca ninguém vai destruir isso. É a palavra de Deus. No mundo teremos aflições, sim, mas vamos encará-las de forma madura. Com fé no Deus verdadeiro que me ama, que está com o abraço aberto para me receber, me ajudar, me abençoar. Sim, com esperança, conseguindo antes mesmo de obter algumas vitórias, ter alegria, porque eu sei que Ele vive. E Ele está me ajudando. E com amor. E encarar a vida com amor é encarar a vida como Jesus andou. E Jesus fez isso que nós acabamos de expor. Ele trocou algo natural que ele poderia usufruir agora para pegar algo maior amanhã, no futuro. Ele venceu o que seja feito a minha vontade, para que seja feita a tua vontade, Senhor. Difícil vencer isso na nossa vida, porque no fundo do coração a gente quer que seja do jeito que a gente quer. E aí não é assim. Criança pensa e age assim, adulto não, adulto sabe, nem tudo acontece do jeito que eu quero. Então eu tenho que aprender a lidar com as coisas que não me são boas, que não me causam bom gosto. Jesus aprendeu isso. Jesus venceu. E ele disse que se ele venceu, eu vou vencer também. E eu prefiro acreditar nele, do que acreditar nas circunstâncias ao meu redor. Porque tudo que eu vejo é transitório, mas Cristo permanecerá para sempre. Eu quero pedir a você ficar de pé, toda a igreja nessa noite, submissão total ao Pai, mesmo em momentos de crise, mesmo em momentos de tristeza, de desgraça, permanecer firmes no Senhor. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. 2020 vai ser uma terra muito boa para nós, mas teremos desafios pela frente e vamos vencer todos pelo poder do nome de Jesus. Alguns venceremos rapidamente, outros serão batalhas que se estenderão por meses. Quem sabe alguns enfrentarão batalhas que durarão anos. Mas no final, sairemos mais que vitoriosos em Cristo Jesus, o nosso Senhor. O que eu tenho que fazer agora? Encarar a vida com maturidade, com fé, esperança e amor. Dos três, o amor é o maior, diz o apóstolo Paulo. Lógico, não tem como algo ser maior do que a graça de Deus. Agora eu quero orar com você. Eu quero orar junto com você em nome de Jesus. Aqui nós temos pessoas que estão passando dificuldade.
Por quê, pastor? Você especulou a nossa vida? Você foi atrás do nosso Facebook? Não, não. É natural. Você está no meio de gente. Há pessoas aqui que têm dificuldade. Normal. Há pessoas que não estão. E nós vamos fazer 2 tipos de oração. Para quem está e para quem não está em dificuldades. Como assim, pastor? A gente vai orar para Deus nos abençoar com essa maturidade, com essa fé, essa esperança e esse amor. Para que, seja no presente momento, vençamos as dificuldades, ou quando elas vierem, as vençamos da mesma forma em nome de Jesus. Porque você não está livre disso. O cristianismo não te imune de ter dificuldades na vida. Mas ele te prepara para você encarar as dificuldades de uma forma melhor. De uma forma saudável. Afinal de contas, Deus está conosco. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Deus está conosco. Ele nos ama. Derramou seu sangue por nós. Nos enxertou na igreja. Nós temos intercessão dos irmãos. Nós recebemos a palavra. Nós recebemos a fé do Senhor. Nós recebemos a intercessão do Espírito Santo. Jesus está intercedendo por nós, como pregamos na semana passada. Nós temos tudo para dar certo. Basta não trocarmos os pés pelas mãos. Ou seja, agirmos de forma madura diante das adversidades da vida. As adversidades vão passar, as dificuldades vão passar, e você vai ver que você vai sair mais que vitorioso em Cristo Jesus. Agora eu quero orar com todos. Eu não vou fazer apelo aqui na frente hoje, mas eu quero que você ore. Porque esse tipo de apelo de hoje viria a todo mundo. Como nós vamos ficar apertadinhos aqui na frente, hoje eu vou pedir para você ficar no seu lugar. E eu quero orar com você agora. Vamos orar? Desta forma, em nome de Jesus. Pai, a tua palavra é tão simples. Quando a gente era menino, a gente pensava, agia, raciocinava como menino. Mas quando chega o momento de crescer, a gente não pode permanecer como criança. E eu te peço em nome de Jesus que o Senhor, pelo teu Espírito, trabalhe no nosso coração. Nos direcione pelo teu Espírito Santo, com o teu Espírito, meu Pai, para encararmos a vida, as demandas da vida, os problemas da vida, as circunstâncias adversas da vida da melhor maneira possível. De cabeça erguida, sendo como o Senhor Jesus, meu Pai. Abençoe-nos, meu Deus, em nome de Jesus. De sermos como o Senhor é. De termos, meu Pai, resiliência. De sermos capazes de trocar o prazer momentâneo por algo maior ali na frente. Nos ajude a termos submissão total ao Senhor, mesmo quando a nossa vontade não é essa. Vencer o eu quero, para pôr o que seja feita a tua vontade acima. Meu Deus, ajude a gente a crescer como cristãos, como igreja, como homens. Ajude, meu Pai, as mulheres a crescerem como mulheres e te representarem nessa sociedade, meu Pai. Afinal de contas, nós não estamos numa ostra, nós não somos fechados, nós estamos neste mundo e precisamos mostrar ao mundo a beleza do Evangelho que o Senhor nos tem dado e entregado. Mas se nos desesperarmos e cairmos diante das adversidades, que brilho teremos? Que luz teremos? Que sabor daremos a esse povo, a essa vida, se caímos como os outros caem, mesmo tendo um Deus tão poderoso morando em nós. Pai, abençoa-nos nessa noite, pelo poder que há no santo e poderoso nome de Jesus, de encararmos a vida como o Senhor encarou, de vencermos as batalhas como o Senhor venceu, para termos, meu Pai, o gozo de poder mostrar ao mundo a sua paz, a sua fé, a fé que o Senhor nos deu, a tua soberania, a tua beleza. Assim nós oramos em nome de Jesus. Ainda com seus olhos fechados, eu quero fazer mais uma oração. Quem sabe você entrou nesse lugar e você, ao longo da mensagem, foi tocado pelo Espírito Santo de Deus e nessa noite reconsiderou a sua posição espiritual. Quem sabe entrou aqui como um cético, uma cética, e nessa noite você observou que há algo a mais do que o mundo natural pode te oferecer. Eu vou orar por você agora em nome de Jesus, aonde você estiver, para que o Senhor reine sobre a sua vida. Pai Todo-Poderoso, eu quero glorificar o teu nome, porque a tua palavra é pregada sempre, e quando ela é pregada, meu Pai, coisas acontecem no nosso coração. E eu peço em nome de Jesus que esse mover permaneça sobre cada pessoa dessa igreja, que sejamos maduros, que sejamos mais homens e mulheres de fé, Senhor, para encararmos a vida, mas não a fé em qualquer coisa. Hoje, meu Pai, há fé em cristais, há fé em amuletos, em tantas coisas, mas nós não.
nós temos o toque do Teu Espírito, a nossa fé está no Senhor Jesus Cristo. E nós pedimos em nome de Jesus que o Senhor confirme a obra na vida de cada um nessa noite. Seja, meu Pai, do frequentador mais antigo ao visitante da noite, que o Senhor abençoe a todos desta forma, pelo poder do nome de Jesus. Amém. Se você recebe, aplauda o nome de Jesus nessa noite.